Muito boa noite, obrigado pela vossa presença. Esta é a segunda sessão com o Vicente Salvador e nós, para quem não esteve aqui ontem, nós ontem vimos o último filme do Vicente, hoje vimos o primeiro filme do Vicente, seja quando digo o primeiro aqui é de longa-metragem, obviamente. E a nossa discussão hoje, como o senhor falou ontem, é exatamente um pouco viajar e analisar sobre como é que é esta dinâmica e como é que uma pessoa, como realizador, evolui e como é que olhamos até um bocado para o passado e reagimos a esse tipo de coisas. Portanto, eu agora passava a palavra ao Vicente e, entretanto, poderei mandar uma pergunta ou outra e, no fim, se quiserem fazer perguntas, obviamente, é possível. Olá a todos, boa noite. Pois é, eu propus este tema porque achei que tinha alguma graça, não é? Porque normalmente estas coisas acontecem e nós só falamos no presente e falamos das coisas que estão a estrear e das coisas que estamos a lançar e falamos sempre do lado no lado bom de fazer filmes e escrever livros e ensinar peças de teatro. Mas a minha proposta, quando fiz, vamos mostrar o último filme que estreou, portanto, que é o Amadeu, sobre o pintor Amadeu Sousa Cardoso, que estreou o ano passado, em janeiro de 2023. E que tal nós mostrarmos o meu primeiro filme, que é um filme que eu vejo muito poucas vezes. Aliás, eu vejo pouco os meus filmes, porque tenho sempre uma relação muito crítica com aquilo que faço e preciso estar muito bem disposto para ver um filme meu, porque quando estou mal disposto só vejo erros e crassos e só vejo problemas. Quando estou mais bem disposto sou um bocadinho mais querido e mais sensível com o esforço. Mas é interessante dizer que há uma distância de 15 anos, não é? O 15 Pontos na Alma foi a minha primeira longa-metragem como realizador, eu fui filmada em janeiro de 2009, durante 6 semanas. Estreou só em abril de 2011, portanto teve 2 anos num processo de pós-produção muito difícil, com um produtor muito complicado, que quase nos deixou na mão e quase nos deixou o filme fechado numa gaveta. Infelizmente foi graças à minha produtora, a Pandora Cunhateles, que conseguimos que o filme finalmente visse a luz do dia. E 15 anos depois, não é? 15 anos depois estreia o Amadeu. E até para mim é interessante ver um filme como eu agora estive a ver o primeiro filme e ver o último filme, porque eu acho que nós aprendemos muita coisa com os outros, não é? Aprendemos muita coisa a ver cinema e a ver grandes filmes de grandes cinematografias e de grandes autores, mas também aprendemos muito e devemos de aprender muito com o nosso próprio trabalho, não é? Isto no sentido em que se tivermos alguma autocrítica. E eu agora estava a rever novamente o filme e encontrei mais 3 ou 4 problemas que gostaria muito de resolver e certamente resolveria, porque nós, quando somos muito jovens e fazemos as nossas primeiras coisas, temos esta necessidade e esta ansiedade de querer provar a nós próprios, ao público, aos amigos, aos produtores, não é? Que somos capazes de fazer, que temos imensas mensagens para dar ao mundo, que o nosso papel é muito importante, que os nossos filmes são muito válidos. Como é que tu não consegues compreender que isto é importante? Não é? Temos uma mensagem tremenda para mandar cá para fora. E é muito interessante porque normalmente estas intenções todas, mais essas coisas todas, acabam por se refletir no filme. E hoje foi estar a ver. É um filme onde a história, apesar de ser muito misteriosa e deixar espaço à interpretação, não deixa de lá estar toda, não é? E é uma câmara que está continuamente a querer espantar o espectador, não é? Em que eu estou sempre a querer espantar o espectador e dizer assim: olha o plano incrível que eu estou a fazer agora. E ela vai à casa, não interessa, mas o plano é incrível. São todos incríveis, porque está sempre a subir, está sempre em bom, não é? E é uma necessidade, são coisas, não é? Não há cena dramática que não tenha música, não é? Não acham a música a mais, é uma chatice. O homem da música a música não se cala. Porquê? Porque quando estás a fazer as tuas primeiras coisas, lidas muito mal com o silêncio e tens medo que as pessoas se aborreçam.
esta parte agora com a musiquinha, isto ajuda a compreender e tal. Isto sem nada, aqui as pessoas vão se aborrecer e começar a bocejar. Tem muito giro agora ter visto o 15 pontos e ontem, por exemplo, o Amadeu. O Amadeu é um filme, praticamente eu posso dizer que é um filme sem música incidental nenhuma, portanto não foi construída música para o filme. O que foi utilizado foi sons da natureza, sons do rancho folclórico, algumas músicas que pertencem à época a que se reporta o filme, e depois na fase final aqueles sinos todos, não é? Quando as personagens estão a morrer da pneumónica. O que me leva a pensar que se o Amadeu fosse o meu primeiro filme, estás a imaginar a orquestra que a gente teria ouvido na morte do Amadeu José Cardoso, não é? Assim ouvimos a respiração dele, provavelmente não terias ouvido assim um Wagner, uma coisa qualquer tremenda, não é? Porque a minha tendência teria sido isso. E isso é muito giro, quando a gente compara as coisas que faz, não é? Estes termos de comparação, e percebe que vamos... Eu acho que vais depurando o teu trabalho, porque vais perder medo vais perder medo de não ser compreendido e vais ser mais sensível e compreensível com as tuas ideias e com as coisas que tu realmente queres fazer. Porque às vezes entre aquilo que tu queres fazer e aquilo que tu fazes é uma grande distância, e esta distância muitas vezes é muito insegura. E ouves comentários de toda a gente. Os atores têm sempre imensas ideias, que é uma chatice de estar calados e fazer o trabalho deles, mas estão sempre a comentar coisas. Os produtores, isto é sempre estou aí atores na sala. Os atores, os produtores, não é? Os diretores de fotografia, toda a gente tem uma opinião depois que quer, também quer dar o seu contributo ao filme e também tenta de alguma forma deixar lá a sua participação e tá, são profissionais, são eles que fazem o filme, em última análise, eu só estou ali para gerir a coisa. Mas é muito giro ver sempre os primeiros filmes e ver os últimos. Porque e também te ensinam outras coisas, não é? Uma coisa interessante é, eu acho o Amadeu não... Bem, eu entretanto já filmei outra coisa, que ainda não estreou, vai estrear no final deste ano, e parece que estão colados, mas não. O Amadeu, infelizmente, é que era um filme... O Amadeu era para ter estreado em novembro de 2020, mas como vocês sabem, com a pandemia nós tivemos que adiar as nossas vidas todas. E, portanto, é um filme que passou de novembro de 2020 para janeiro de 2023. Portanto, eu, entretanto, já filmei outra coisa que se chama Mal Criado, que vai estrear no final do ano. Mas foi muito interessante estar a ver o Amadeu desse ponto de vista em que é uma câmara muito mais segura, muito mais lenta até. Já não tenho medo de quando a história é lenta ou quando eu sinto que a história precisa de tempo para ser contada como deve ser. Antigamente tinha muito esse medo, tinha medo que as pessoas... Há um estigma, né? Nós que fazemos o cinema e as pessoas que vêm em Portugal conhecem perfeitamente o estigma associado ao cinema português, que é um cinema aborrecido, intelectual e profundamente lento, não é? E, portanto, nós que queremos mudar um bocadinho as coisas, às vezes tentamos contrariar isso, mas às vezes não é contrariando isso que se conseguem melhores resultados, não é? É trabalhando isso, porque se isso até faz mais sentido no teu filme. Portanto, estou assim a mandar umas coisas assim para o ar, pode ser que apareçam algumas perguntas, são as coisas que foram surgindo na cabeça, vendo e ouvi ontem. Eu não costumo ver os meus filmes, confesso, não sou muito fã de ver os filmes, não que não gosto deles e que não os respeite e que lute por eles, se for o caso, mas porque tenho essa tentação sempre muito chata de analisá-lo à lupa, não é? E de me lembrar de como é que nós filmámos, não é? Nós aqui, por exemplo, vocês viram, nós filmámos no vídeo do Duarte Pacheco e nós não tínhamos a autorização da polícia para fazer aquela paragem de carro durante a manhã, não é? Em que ela sai do carro. Aquilo foi tudo feito sem autorizações nenhumas porque eles não nos davam. E foi muito giro rever aquilo. Não sei se hoje em dia já teria coragem de fazer o que fizemos. Foi mesmo assim um bocadinho de pânico. Foi fazer sem autorização e podíamos ser presos. Mas foi muito giro, porque a Rita Loureiro estava doida para fazer a cena, porque ela queria parar o carro no meio do vídeo do Duarte Pacheco e sair do carro. Então foi giro agora estar a rever, ou ver espaços que agora já estão diferentes, não é? Espaços que estão diferentes,
pessoas que também já estão diferentes. É muito engraçado, uma curiosidade gira é o loft do Guilherme, hoje em dia é um restaurante. É um restaurante na LX Factory. E há uma coisa muito engraçada, que eu adoro contar esta história, porque é uma brincadeira, mas tem algum interesse, porque é quando o cinema entra na vida real. Então, aquela porta, a porta do loft, tem um número, e o número é o número 27. Aquele número não é daquela porta, aquele número fomos nós que pusemos lá. É um fake, é um número falso. A produção, quando nós abandonámos o decor, quando nós abandonámos aquele espaço e fomos embora filmar para outros sítios, o senhorinho da produção, da decoração, esqueceu-se de tirar o número. Passaram 15 anos, o número 27 ainda lá está, e o restaurante dá aquela morada como se fosse uma morada verdadeira. E eu já lá fui explicar, e o dono do restaurante olha para mim como se, coitadinho, este é maluquinho. Já expliquei, olha, aquele número não é real, aquele número fui eu que pus ali. Está bem, obrigado. Mas quer ver jantar? Não, vinha só dizer isso, pronto, com licença. E eu passo muitas vezes lá, porque vou à livraria ler devagar, e o número 27 ainda lá está. Ou seja, o número ficcionado, digamos assim, da história, acabou por entrar na vida real daquele espaço. E aquele espaço hoje é o número 27. Isso é graça. Passou literalmente a ser real, não é? Passou literalmente a ser real. Isso é muito chique. Depois temos ali a sorte de conseguir filmar dentro da Gulbenkian também, que é a livraria. Como vocês podem perceber, nós tivemos muitos cuidados a nível estético, não é? Um filme muito cinzento, onde se vê muito cinzento, muita madeira, muito cimento, muito cinza, muito azul. É agir voltar a ver. Eu tenho vontade de voltar a este universo contemporâneo, que acho que é um universo que raramente em Portugal se filma. Aliás, eu acho que quase nunca se filma, não se filma mesmo. O cinema português tem uma coisa muito. Tirando o Oliveira, que filmava as grandes famílias burguesas do Douro, o cinema português, por norma, filma muito. Porque dá também uma caução artística e intelectual, que é filmar as classes mais desfavorecidas. Os pobrezinhos, os desgraçados, invisíveis, os migrantes e tal. E eu, quando fiz este filme, lembro-me que a primeira coisa que a crítica me disse, além de me dar porrada, claro, foi que eu, certamente, porque plasticamente o filme era tão bonito e ela vestia-se tão bem, e eles andavam todos em carros fantásticos, que eu só podia ser um homem do CDS-PP. Porque faço um filme com pessoas bonitas e com coisas bonitas. Então, certamente, eu estou ali do PSD e CDS-PP, pronto. Foi uma coisa que chocou imenso na área, chocou imenso a minha família na altura, porque eu venho de uma família que é profundamente comunista e pronto, há de haver uma ovelha negra na família e claramente fui eu. Mas pronto, é isso. Eu só ia lançar aqui, antes de abrir aqui a discussão pública, eu só ia lançar uma questão, porque realmente foi interessante. Tu abordaste exatamente a primeira coisa que eu notei muito diferente entre os dois filmes, que realmente este filme tem uma presença musical muito constante, e realmente eu percebi o Amadeu tem um equilíbrio e um cuidado muito mais maduro, não é? Mas mesmo a própria direção fotográfica é muito diferente, não é? E como é que esta relação de ti para contigo, obviamente, de construção, mas depois também da construção em relação às pessoas que trabalham contigo? Tu ainda continuas a trabalhar com as mesmas pessoas técnicas, foste mudando ao longo dos tempos, como é que... Olha, as pessoas que trabalharam neste primeiro filme são todas elas grandes profissionais e muitos que repeti noutros projetos. Por uma questão não só de serem excelentes profissionais, mas porque são boas pessoas. E eu gosto, acima de tudo, de trabalhar com boas pessoas e gosto de me entender com elas. E eu acho que o ato de criar tem que ser um ato feliz e não tem que ser nada um ato infeliz, desgraçado. Aquela coisa que se inventou um bocado no início do século XX, que o artista tinha que ser torturado para criar coisas boas. Eu não acredito nada nisso, acho que isso é tudo uma pataquada. E, portanto, tive a sorte de conhecer pessoas e de inventar pessoas. Por exemplo, a pessoa que faz o guarda-roupa deste filme é o Paulo Gomes. Eu sabia perfeitamente o que queria ver no ecrã. Eu sabia que dificilmente qualquer
figurinista de cinema em Portugal me ia dar o que eu queria. Porquê? Entre outras razões, porque o Paulo Gomes é um grande nome da moda nacional, é um grande nome que representa marcas internacionais, e eu sabia que ele teria acesso a tudo aquilo que eu queria. E aquilo que eu queria era o verdadeiro. Há homens e há justamente senhoras que sabem perfeitamente, quando estão a ver ali algumas coisas que estão ali, elas sabem o que é verdadeiro. Não é? E eu queria que as pessoas sentissem que o que ali está, elas podem se identificar ou podem se relacionar, porque eu não estou a falhar na construção de uma imagem muito específica, que é muito específica. Portanto, o Paulo Gomes, como tinha acesso às marcas todas internacionais, eu posso-vos dizer que há ali guias em que a Rita Loureiro, entre joias, roupa e sapatos e malas, andava a gente tinha que fazer um seguro, porque ela tinha 25, 30 mil euros vestidos. Portanto, para veres a noção, não é à toa que ela usa muitas vezes luvas, porque não se podia tocar nas malas, porque as malas iam voltar para a loja e ninguém podia tocar nas malas com as mãos. Das luvas, as malas, por exemplo, eram sempre tocadas só com luvas. Isto é um exemplo muito simples. A única coisa que nós tivemos mesmo que gastar muito dinheiro, e ainda se gastou um bom dinheiro, depois andar para devolver, porque a maior parte das coisas eram emprestadas, como é óbvio, não são compradas, não havia budget para isso, são os sapatos. Ela tem uns Prada e tem uns Yves Saint Laurent, e aí teve que se investir 2.000 euros em 2 pares de sapatos, porque era muito importante para a personagem a gente sentir aquela ar. É como aos cisnes, os cisnes quando estão dentro do universo da água são lindíssimos, não é? Quando saem para a terra são muito desequilibrados, não é? Patarecos, não é? Parece que não sabem andar, não é? E eu queria que a Simone andasse lindamente nos seus universos, mas quando ela vai ao loft, não é? E sai do carro e a gente vê ela com aqueles sapatos a andar naquelas pedras, quase que se torna cómico, não é? É risível, porque realmente aquela mulher não é feita para andar naquele ambiente. É como se ela fosse de facto um cisne ou uma ave, não é? Que vive numa gaiola onde tudo é dourado, mas é ali que ela funciona. Fora daquilo ela não sabe funcionar, não é? E tem que se reinventar, e não sei se ela é muito feliz no fim pela forma como se reinventa, porque há certas coisas que ela continua a fazer. Mas em relação às pessoas, quando eu fui buscar, também inventei pessoas, lá está. Outras fui buscar, passeios. Eu sou muito obsessivo na construção das minhas coisas, portanto, eu sei sempre o que quero. Se calhar é por isso que eu levo muito tempo a preparar os filmes. Eu gosto de chegar ao pé das pessoas, não é que elas depois não possam dar inputs sobre o trabalho, sobre aquilo que elas também sabem fazer, mas se eu não lhes passo inteiramente, imagina, se eu não lhes digo inteiramente qual é que é a cor do chão, eu vou-lhes dizer é que eu quero que o espectador sinta com aquele chão. E então ela diz, então nesse sentido eu vou-te propor estas 4 cores. Estás a perceber? E tive muita sorte com essas pessoas. Portanto, é um filme altamente trabalhado do ponto de vista estético. Não há nada que não tenha sido ali muito bem pensado. E essas pessoas, muitas foram ficando, e depois, como é normal neste processo de vida, não é? Vais conhecendo outras que se vão adaptando mais, muitas vezes, à tua personalidade, porque a qualidade é a mesma. A diferença, por exemplo, entre os dois diretores de fotografia que estão aqui, um é o Luís Branquinho, que fez o 15 pontos, e o outro é o Rui Poças. Não é? São 2 homens, são 2 grandes profissionais, são 2 excelentes diretores de fotografia, são 2 pessoas com quem eu me dou muito bem. O que eu faço agora é... sei quem tem disponível, e agora faço um trabalho ao contrário. Agora não digo assim, eu quero muito trabalhar com o Rui Poças no próximo filme. Já não faço isso, por exemplo, é uma coisa que aprendi. Me diz, não, tu tens um projeto, tu tens que olhar para o teu projeto e tens que pensar qual é que é a pessoa mais certa para este projeto. E, portanto, umas vezes repito pessoa, outras vezes mudo, mas agora já numa fase mais em que eu já os conheço quase todos. Estás a perceber? E, portanto, já seleciono aquela pessoa certa que eu acho que é a pessoa ideal para fazer ou o guarda-roupa, ou a decoração de arte. Por exemplo, a decoração de arte do Amadeu, eu cheguei para os meus produtores e disse assim, eu sei que ele é caríssimo, mas nós temos que ter o Artur Pinheiros.
é melhor, não há outra pessoa tão boa como o Artur Pinheiro. Ou é o Artur Pinheiro a fazer isto ou não há para fazer isto. Não é? E está lá. Não é? E sabia também, por exemplo, que o Poças era a pessoa ideal para fazer isto, porque é um filme. O Poças é um diretor de fotografia como o Luís também é. Mas o Poças tem uma coisa muito gira que é o Poças, quando está a iluminar, ou quando tem uma ideia de como iluminar, porque nós, por norma, trabalhamos sempre a decupagem toda do filme. Portanto, eu quando vou filmar, eu tenho a decupagem do filme toda feita já, com o diretor de fotografia, e partimos a partir daí. Mas é muito interessante porque o Poças, se tem alguma alteração que quer me propor, ele tem sempre uma justificação dramática, ou seja, é sempre do ponto de vista narrativo que a câmara, em vez de estar a filmar esta sala toda, gostaria só a filmar aquele casal, ou aquela menina, ou aquele rapaz, ele dá uma razão dramática. Olha, eu acho que o plano, em vez de ser este plano aberto, devia ser só ali, porque na relação, ele aqui está exatamente na mesma posição em que está na outra cena. Portanto, ele cria uma relação constante com as coisas. No caso do Amadeu, como era um pintor, e como era um filme que de alguma forma eu queria repetir alguma da lentidão portuguesa, não é? O único momento em que o filme parece rápido, ou aparentemente rápido, é no meio, é Paris, não é? Ou seja, em Paris há a velocidade do pensamento, há a velocidade da vida, há a velocidade do automóvel e das máquinas. O Amadeu era um homem que adorava a velocidade. Aliás, eu falo muito na velocidade no que toca à sua pintura e à pintura modernista. E, portanto, eu sabia que na primeira e na última parte eu queria a lentidão portuguesa. A lentidão de um país atrasado, de um país onde tudo demora imenso tempo, onde nós temos imenso tempo, o tempo é muito bucólico, é muito contemplação, não é? Onde ele às vezes se exasperam, adora, mas exasperam. E no meio sabia disso. E esses tempos são iluminados com uma minúcia dramática. Dou um exemplo, que é porque é o meu plano favorito do Amadeu, o filme de ontem. O plano que eu mais gostei de filmar é um plano fixo, lá está, mas é o plano em que a Lucy fica melhor, não é? E surge na sala, quase parece um fantasma, e ele está deitado, não é? E depois ele levanta-se, senta-se, certo, do Porto. Nós sabemos que isto aconteceu porque ele escreveu isso numa carta. Ele escreveu a dizer que quando começou a sentir que estava a ficar doente, tomava grandes copásios de vinho do Porto para aquecer, porque disse só uma constipação em vez de nada de grave. E claro, estava a preparar-se para a morte. E é muito interessante porque a forma como nós fizemos aquilo, ele senta-se, ele a partir desse momento, nesse ponto já não vês a cara. Ou seja, a cara dele está no escuro, ela aproxima-se e a cara dela está iluminada, ela senta-se junto aos joelhos dele, não é? Ela olha para cima, ela tem luz na cara e ele já tem só sombra. A gente já não o vê. E nós gostamos muito de fazer esse plano, porque essa composição quase detalhista o Rui Poças tem muito. O Luís tem uma coisa extraordinária que é a velocidade. Portanto, quando tens um filme grande com muitas cenas e com muitos atores e com muita coisa e tens menos tempo, tens muitas ruas, não é? É um filme, o 15 ainda assim tem muita rua, e muita estrada, e muitos carros e muita confusão. Precisas de um diretor de fotografia mais ágil, seja mais ágil. E o Luís é muito mais ágil porque o Luís vem da publicidade. E então eu ali queria uma coisa que às vezes roçasse entre o cinema e a publicidade. E portanto era a pessoa certa. Portanto, isto para dizer que tu vais construir as equipas. Hoje em dia, houve uma altura que ainda tinha na cabeça que só tinha aquela equipa e não queria mais mexer na minha equipa. Não, quero estas pessoas. Hoje, por exemplo, já não penso assim. Portanto, já passei por várias fases, como vês. Hoje em dia, acho que é o filme é que diz que equipa é que precisa. O filme é que diz que diretor de fotografia é que precisa. E que figurinista, e que diretor de arte. Engenheiro de som é sempre o mesmo, que eu não resisto, é sempre o Pedro Mel, porque o Pedro Mel é a pessoa em que eu mais confio. Depois há assim uns lugares-chave que são muito confiáveis, não é? E tu precisas de gente muito boa, e como sabes o som, as pessoas ainda hoje em dia já se queixam menos do som português, dos filmes portugueses, mas eu lembro do cinema português, nos anos 80 e 90,
a maior parte das pessoas queixavam-se muito que era de muito má qualidade e era mesmo muito má qualidade o som. Hoje em dia temos já belíssimos engenheiros de som e, portanto, já não temos esse problema. Às vezes é mais onde estamos a ver o filme que tem problemas do que propriamente o filme em si. Mas hoje em dia o filme, eu agora vou filmar em setembro, tenho um filme novo para fazer e a equipa está a ser construída pelas pessoas que eu acho que são as pessoas certas para fazer o filme. Portanto, é assim que funciona. Mas é giro ver que nós, quando fazemos o primeiro filme, é como aos atores, por exemplo. Normalmente os atores estão no teu primeiro filme, tu apaixonas-te loucamente por eles, porque eles fizeram o primeiro e depois tentas pô-los muitas vezes nas coisas. E eu tenho isso com a Rita Loureiro. A Rita Loureiro e a Carmen Santos, volta e meia, estão nas minhas coisas. Às vezes vão lá só fazer uma perninha, mas tem que lá ir. Porque é uma espécie de uma continuação, de uma continuidade que me faz sempre lembrar a alegria que foi fazer a primeira longa, que é uma alegria que nós nunca devemos perder, por mais anos que façamos um trabalho. A partir do momento que a gente faz um trabalho que ama, não é? Há um ditado que diz isso: se amares o que fazes, nunca trabalharás um dia, não é? Um dia na vida. Eu vou daquelas frases do Facebook, citações, mas eu não sei quem é que a escreveu. Se calhar até foi o Camões, não faço ideia. Mas estas pessoas lembram-me sempre a alegria desse primeiro filme, dessa primeira oportunidade de fazer uma longa-metragem, que é muito difícil. Em Portugal nós somos muito poucos a filmar longas-metragens e, portanto, eu gosto sempre de nunca perder esse elemento, não é de nostalgia, mas é de razão de ser. Ou seja, elas dão razão de ser e fazem-me ainda ser muito feliz a fazer o que faço. Eu sou muito feliz a fazer o que faço e entre escrever argumentos e realizar já lá vão 25 anos. Portanto, ainda não fiz quase nada ainda falta fazer muita coisa. Também ainda tens muito tempo para fazer tudo. Deus queira que sim. O Oliveira viveu até aos 105 e trabalhou até morrer. E eu espero bem que sim, que me aconteça uma coisa parecida. Nós temos, imagino, tempo para uma pergunta. Uma pergunta rápida, não sei se alguém quer fazer uma pergunta para finalizarmos. A pergunta não queria fazer, mas se me permite, já que foi sincero connosco, eu quero dar-lhe os parabéns pela sua, digamos, em relação à sua família, estar desenquadrada ideologicamente. Parabéns. A segunda, gostei também da sua sinceridade de falar do cinema português em relação ao que o público sente, porque uma coisa é estar o realizador e achar que aquilo é muito bonito, e provavelmente é, o som, a imagem, os close-up e companhia, mas depois o público às vezes não é aquilo que quer ver. E a última é sobre o seu som, isto é, sobre o de ontem e o de hoje. Eu gostei dos dois. Eu presumo que conheça o Fernão Capelo Gaivota, o filme. Não tem propriamente atores, mas a música levou-me a gostar do filme. Portanto, a música do sétimo filme, foi o sétimo, não foi? Sim. Do de ontem. A música estava nos sinos e também nos agradou bastante. Portanto, parabéns por isso. Portanto, não era uma pergunta, mas olha, parabéns por tudo. Obrigado. Sim, mas a música é um elemento... Sabe, é o meu calcanhar daqueles. Eu sempre estou a preparar um filme. Eu agora tive um filme que eu quero muito que seja musicado, vamos ver, e é sempre o meu... Eu acho que é um dos realizadores que tenha mais... eu acho que é um dos realizadores portugueses que tem mais problemas. E explico porquê. Porque a música é tramada. A música é tramada porque a música muitas das vezes... Nós temos, sei lá, as artes são uma série delas, hoje em dia não são só as belas artes, são 7, mas entretanto já foram acrescentadas mais algumas, e o cinema supostamente é a 7ª. Mas a música tem uma universalidade que ultrapassa muito o cinema, porque ela nem precisa ter narrativa para ser compreensível, não é? E nem precisa ter palavra, e portanto a música... Eu acho que o realizador gosta muito de utilizar a música a seu favor, não é?
E a música no cinema pode se tornar muito emblemática, e nós temos autores, por exemplo, todos os filmes do Steven Spielberg, nós conhecemos a autoria das suas bandas sonoras, que é o Sr. John Williams, que tem 95 anos e continua a trabalhar, espero que trabalhe por muitos mais anos, porque é muito talentoso, mas às vezes, no caso do Spielberg tem sorte, porque o Spielberg é muito bom, e portanto as músicas equiparam-se à qualidade cinematográfica, mas eu acho que a maior parte dos realizadores tem um certo receio, às vezes, da música suplantar a sua construção imagética, né? Suplantar o seu filme. Outras vezes, a gente sente que o filme é mais frágil e sabe que a música vai ajudar a cozer aquilo tudo de maneira a que funcione. Portanto, é interessante que eu acho que normalmente diz que o cinema é a suma de muitas artes, não é? É verdade, eu também acho. Mas a relação com a música será certamente a mais difícil e a mais complexa. Porque a arquitetura serve a imagem, a moda serve a imagem, a escultura serve a imagem, a arquitetura, a pintura serve a imagem, há uma série de artes que servem, a literatura e o teatro servem muito a imagem, a música ultrapassa a imagem. E às vezes é muito interessante. É muito interessante. É uma coisa que cada vez que faço um filme é onde eu esbarro sempre. É onde olha, aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, eu tento ir para o filme com o maior número de certezas possíveis sobre aquilo que quero. Mas se a 3 meses ou 4 meses de filmar perguntares, e a produção, já pensaste? E a resposta vai ser não, penso depois. Agora quero pensar nisso. Porque de facto é talvez a coisa mais eu acho que mais complexa para um filme. De conseguir bem feito. Não é? Conseguir bem feito e conseguir nos tempos certos e nas medidas certas. Mais por aí. Muito obrigado. É o que eu penso. Gustavo. Bem, pronto. Nós temos uma sessão de cinema agora, não sei se querem ir ver. É um novo filme, outro filme de competição, mas de qualquer maneira, muito obrigado por teres vindo ao festival. Muito obrigado. E agora, se não forem os videoclipes, ainda podem ver mais 5, já mais 5, todos diferentes uns dos outros. Portanto, e também há comédias. Pronto. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado a vocês. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado.